Fala pessoal, aqui quem fala é o Nômade e hoje eu trago uma matéria que é continuação de uma matéria que eu já dei aqui no canal, que é Nintendo pode bloquear seu console. É meio que uma resolução desse caso aqui pro Brasil, e o título da matéria é a seguinte: Nintendo na mira do Procon, novos termos de usuário seriam abusivos, afirma órgão. E como é que é a matéria? Ela é da seguinte forma: recentemente a Nintendo fez algumas alterações drásticas em seu contrato de usuário, o que acabou chamando a atenção dos jogadores. Segundo as novas cláusulas, a empresa poderia inutilizar o console caso o usuário utilizasse de forma indevida. Embora a medida visasse combater a pirataria, especialistas afirmam que o contrato dificilmente seria aceito por um tribunal no Brasil. Agora o Procon de São Paulo enviou uma notificação à Nintendo solicitando esclarecimentos sobre os termos do acordo. Conforme relatado pelo Procon em uma primeira análise, tais termos seriam considerados abusivos segundo o Código de Defesa do Consumidor. A empresa também teria falhado em especificar claramente o que caracterizaria o uso de forma indevida do console. Abre aspas aqui. Para os especialistas do Procon, cláusulas que definem a possibilidade de qualquer mudança unilateral do conteúdo ou da qualidade do contrato promovido pelo fornecedor após sua assinatura, como bloqueio ou cancelamento da conta do consumidor, são consideradas abusivas pela lei federal número 8078/90, Código de Defesa do Consumidor, portanto nulas. O CDC prevê como direito básico a proteção contra cláusulas abusivas e enumera diversos exemplos de conduta que estão em desacordo com a lei e seus princípios. Outra mudança revelada pela Nintendo seria a proibição de uma ação coletiva pelos jogadores, como disputas com a empresa tendo que ser resolvidas individualmente. De acordo com o Procon, essa nova regra também seria considerada abusiva, já que é direito do consumidor entrar com uma ação judicial, mesmo que coletiva. Para este caso, os especialistas do Procon esclarecem que a legislação também prevê que, caso o consumidor tenha algum conflito de consumo, é direito dele escolher ingressar e de que forma irá fazê-lo, com uma ação judicial contra o fornecedor. Logo, é abusivo determinar em um contrato que o consumidor desiste de propor qualquer ação, inclusive coletiva. A Nintendo agora tem 48 horas para responder à notificação do Procon para esclarecer as novas cláusulas. E o que eu acho disso tudo? Eu acho que é pelo menos uma coisa boa do Brasil, né? Eu não sei se em outros países isso aqui vai ser tomado, mas pelo menos é algo positivo vindo do Brasil, né? Que mesmo que a gente tenha leis exageradamente pro lado do consumidor, que acaba ferrando tanto empresas como o próprio consumidor, eu acho que isso aqui é uma lei até positiva, né? Porque impede que a empresa ela destrua nosso bem, né? Que a gente acabou de comprar. Talvez possa impedir, né, que ela acabe destruindo os nossos consoles de Nintendo Switch, caso ela queira ali por uma coisa dela. E acaba que, mesmo que a lei seja, mesmo que seja contra a pirataria o que a Nintendo quer fazer, eu acho que no caso a lei ela aqui favorece até, não de certa forma a pirataria, mas a liberdade, né, de você poder modificar o seu console, de você poder modificar o seu jogo ali de qualquer forma. Porque talvez, eu não comentei na matéria passada, mas até se eu quisesse, sei lá, instalar um patch de tradução ou de alguma coisa assim, já seria considerado modificar o jogo, né? E até mesmo, eu não sei se entraria no caso, mas pelo que tava falando na matéria passada, até se eu quisesse vender o jogo, eu acho que eu poderia sofrer penalidade, né? Porque eu comprei o jogo e deveria ser usado só no meu console, eu acho, dava a entender isso também. Eu não comentei, mas era algo que dava a entender, que se eu pegasse aquele jogo da Nintendo e eu decidisse vender ele para outra pessoa, provavelmente entraria como uso indevido e tal, e que eu não poderia fazer isso, e que talvez poderia brincar outra coisa para brincar o console ou brincar o jogo. Então não poderia ter aquelas vendas que você vende por um preço menor para você pegar o dinheiro de volta e comprar outro jogo, coisa que o pessoal já faz em consoles, principalmente no PlayStation. Você compra a mídia física, aí depois você revende aquela mídia digital jogo para você poder comprar outros jogos. Então aqui seria algo considerado ruim pela Nintendo, né? Cara, isso que ela fez pra mim é ruim de vários sentidos, vários jeitos diferentes. Tanto que eu já comentei no vídeo passado sobre
eu querer que o console seja meu, se eu comprei algo, eu quero que aquilo seja meu, tanto o console quanto os jogos, mas eu acho que isso aqui impediria até várias outras coisas, como eu falei, da venda de, se eu quisesse vender o próprio Nintendo Switch, se eu quisesse vender o jogo, eu acho que por eu já ter utilizado, isso também poderia casar como algo abusivo nos termos que ela tava querendo, né? Então, tipo, eu só poderia, se eu comprasse o Nintendo Switch, poderia ser só meu, eu não poderia revender, não poderia revender jogos e tal. Pelo menos é o que dava a entender na matéria, não que fosse de fato o que a Nintendo queria, mas era algo que dava a entender o que poderia acontecer no futuro, né? Caso o que ela colocou nos termos de usuário ali fossem seguido à risca, fossem pra frente. E pelo menos mais uma coisa funcionando nesse país, né? Pelo menos o Procon agora vai realmente em defesa do consumidor, né? Vai em nossa defesa e talvez brinque a Nintendo de fazer coisas indevidas no nosso país, de brincar o nosso console. Mas isso também pode ter um outra reviravolta, um outro revés, que a Nintendo assim, não querer realmente, ela quer que isso passe no Brasil, ela quer que isso passe mundialmente, essas leis dela ali interna, de repente ela decide sair de novo do Brasil, pode ser que de novo Nintendo e Switch não sejam vendidos no Brasil, ou o Nintendo Switch 2 não chegue no Brasil por causa disso, porque quer passar essa lei dela, né, quer passar esses termos de uso dela. E caso isso aconteça, sinceramente, eu acho que é o ideal, porque primeiro que a gente poderia comprar, claro, a gente teria o problema de se a gente fosse comprar de outro país, teria o problema de a gente exportar, talvez seria mais caro e tal. Tem esse problema de realmente não ter algo nativo do Brasil, né? Não ter legenda, a gente já não tem na Nintendo, né? Ela já não faz nada, não faz nenhum tipo de portabilidade pro nosso país. Acho que nem os preços dela são condizentes com o mercado brasileiro, eu acho. Eu não tenho noção, porque eu não sou muito ali da base da Nintendo. Mas legenda já não tem dublagem nos jogos dela, então nada é muito feito pro mercado do Brasil, né? Então a gente já não tem muita regalia vindo da Nintendo, né? Ou nem regalia, né? A gente não tem nem o básico vindo dela, né? Então isso já é um problema. Mas caso ela saísse do Brasil por causa disso, de não querer voltar atrás com relação a essa parada, eu acho que na maioria do caso já não faria muita diferença, né? Porque ela passou anos fora do Brasil, o pessoal continuou comprando Nintendo Switch de outros lugares. Eu acho que em geral talvez seria uma notícia ruim, né? Não sei se mudaria alguma coisa, eu acho que não. Mas talvez dificultasse a obtenção de Nintendo Switch, ou poderia ficar um pouco mais caro do que ele já é. Mas nesse caso, eu até, mesmo sendo contra o Estado ficar impondo várias coisas, eu acho que eu sou mais a favor do Estado nesse sentido, porque breca a Nintendo de fazer algo que seria muito contra, né, os termos, né, que seria ela brincar o console caso tivesse alguma modificação. Eu acho que tudo teria que ser mais ter mais de liberdade, né? Tipo, se eu tenho algum produto, como eu falei, deveria ser meu. Então realmente nesse caso eu sou contra a Nintendo e talvez mais favor ao Estado, né? Isso, claro que se a gente pensasse a fundo, talvez essa lei que o Estado fizer, lei não, coisa que o Procon decidisse, né? Talvez poderia ter um afetamento maior na gente negativo, talvez. Teria que pensar muito para achar essa forma negativa, mas pelo menos superficialmente parece algo bom. Mas é isso, pessoal, deixa aí nos comentários o que você acha dessa notícia, se você concorda com a Nintendo ou concorda com o Procon, né, vamos dizer assim, concorda que isso que ela tá passando é algo abusivo. Acho que algumas pessoas, a maioria nintendista, vai concordar com a Nintendo, eu não sei porquê, né, porque a maioria dos nintendistas tem console bloqueado, então isso meio que ferraria você, ou se você quer comprar jogos com preços abusivos sem nada a ganhar, né, pro Brasil, né, se um jogo não tem nem legenda, então basicamente você não ganha quase nada assim, quase nada especificado pro Brasil, então você já não ganha, entre aspas, regalias, o que seria básico da Nintendo, né, então eu acho que não tem por que defender ela nesse caso. Então deixa aí nos comentários, se gostou do vídeo, dê um curtir, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, valeu!